Muito bom. Senhoras e senhores, obrigado pela presença de cada um dos senhores. Eu vou fazer uma saudação especial aqui ao nosso presidente Eduardo Cunha, que acabou de sair, nosso deputado Edson Moreira, ao ex-ministro representante da OAB, Carlos Aires Brito, a minha querida amiga do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, ao presidente da ABET e vice-presidente da SBT, Daniel Slaviero, ao nosso amigo da Bratel da Record, presidente da Record, que já teve uma boa passagem pelo Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Cláudio Costa, ao nosso diretor executivo da Associação Nacional de Jornais, o Ricardo Pedreira, e ao nosso diretor da FENAGE, José Carlos Torres, que também veio do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Quero fazer uma saudação especial também a Juliana Vanzan, que é da Relações Institucionais da Mondelez Alimentos, ao Marcelo Moraes, que é o diretor da sucursal em Brasília do Estadão, ao Marcelo Moscogliato, que é do Instituto Palavra Aberta, que também vem nos prestigiar, a jornalista Mônica Waldvogel, da Globo News, ao Rui Nogueira, da Patri, ao Carlos Miller, que é o diretor de comunicação da NJ, que me ajudou aqui com a pronúncia de algumas palavras diferentes no meu discurso, ao meu amigo também, desde o Rio Grande do Sul, Paulo Tonê, que representa aqui a Globo, ao Henrique Pires, também do Rio Grande do Sul, das Relações Corporativas do Grupo RBS, que aqui nos prestigia, ao Adriano Castanho, que é do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Marcelo Proença, filho do ex-deputado Nelson Proença, também meu amigo, a Thelma Salles, do Progenéricos, que também estava aqui para Brasília e veio nos prestigiar. A todas as senhoras e senhores, muito obrigado. E essa sessão solene é pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e ela marca aqui o início da semana que comemora essa data no mundo, que é o dia 3 de maio. E eu vou me obrigar aqui a fazer um breve relato, um breve histórico dessas datas. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi proclamado pela Assembleia Geral em 1993, na sequência da Declaração de Windhoek. Está correto, Miller? Aprovada no Seminário de Jornalistas, organizado pela ONU e pela Unesco, em Namíbia, em 1991. Este documento fez um apelo à comunicação social livre, independente e pluralista em todo o mundo, caracterizando a imprensa livre como essencial para a democracia e como um direito humano fundamental. Sobre a liberdade de imprensa em nosso país, já a Constituição de 1988 concedeu o seu artigo 5º no capítulo dos direitos individuais e coletivos. É livre a manifestação do pensamento, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e da comunicação, independentemente de censura ou licença, e é assegurado a todos o acesso à informação. Também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948, institui que a liberdade de imprensa é filha dileta da liberdade de expressão. No seu artigo 19 diz: toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Em alguns países, o debate e as garantias estão presentes há bem mais tempo. Já em 1776, na Declaração de Direitos da Virgínia, que antecedeu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, já apontava a própria imprensa como um dos grandes baluartes da liberdade. Alguns anos depois, em 1789, a Declaração dos Direitos, emitida pela Assembleia Nacional Francesa, precisava: a livre comunicação dos pensamentos e as opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo pelos abusos dessa liberdade,
nos casos determinados pela lei. Esta sessão solene constitui, ao mesmo tempo, uma celebração e um brado de alerta. Celebração porque estamos destacando a liberdade de imprensa, indispensável à democracia, os avanços na compreensão da sociedade brasileira e mundial, da sua importância. Mas também um alerta, porque em vários países, inclusive o nosso, permanecem ativos os que procuram a todo custo golpear esse direito e, se possível, extingui-lo. E isso, meus queridos amigos, prefeito Fernando Schrammel e Carlos Alberto Fink, acontece em cada município, em cada estado e no Brasil todo. Não faz muito tempo, foi em 2009 apenas, que o Supremo Tribunal Federal revogou totalmente a Lei de Imprensa de 1967. A lei que, entre outras situações, previa a possibilidade de espetáculos e diversões públicas serem censurados, que permitia a apreensão, veja bem, apenas em 2009, que permitia a apreensão de jornais e revistas que ofendessem a moral e os bons costumes. O então ministro relator do processo, que hoje nos prestigia com a sua presença, Dr. Carlos Aires Brito, salientava que a lei e a Constituição de 1988 eram ferozmente antagônicas em sua integralidade, visceralmente contrárias em suas linhas e entrelinhas. Ao longo da história, não faltam exemplos de tentativas de cerceamento da imprensa, em nome de um suposto benefício coletivo. Sempre que um regime de força pretende se impor à liberdade, sua primeira ação é tentar ou controlar os meios de comunicação. Foi assim na Rússia de Stalin, foi assim na Alemanha de Hitler, foi assim na Espanha de Franco, é assim na Cuba dos Castros, na Venezuela de Chávez e Maduro, na Argentina de Cristina, apenas para referir os democratas, amigos do Brasil, como alguns se referem, mais próximos geograficamente. Antes queimavam livros, agora fecham emissoras de TV, de rádio e de jornais. Meu querido amigo deputado Daniel Coelho, aqui no Brasil, apesar das muitas vitórias da democracia, Daniel, de tempos em tempos, recrudescem propostas de controle externo, embaladas das mais diferentes maneiras. Surgem argumentos como promoção da democratização da mídia, regulação econômica de monopólios, controle social ou qualquer outro termo cuidadosamente formulado para se apresentar democrático. Mas sempre com o mesmo objetivo: censurar o trabalho dos profissionais e dos meios de comunicação, cercear a liberdade de imprensa, dominar ou eliminar, se possível, a consciência da sociedade brasileira, amordaçando a mídia. Esses movimentos partem sempre do mesmo grupo político ideológico, esteja este grupo na oposição ou no governo, o que demonstra a imensa dificuldade em conviver com a liberdade do contraditório, tão arduamente conquistada pelo povo brasileiro. E muitas vezes, não podendo comprar, denegrir, ameaçar, montam sua própria imprensa oficial. É claro, também com recursos oficiais. Aliás, o primeiro jornal editado em território brasileiro já nasceu com esse vício de origem, para usar aqui uma expressão dessa casa. A Gazeta do Rio de Janeiro, que começou a circular em 10 de setembro de 1808, era editada pela chamada Imprensa Régia, fundada pelo regente do Brasil à época, Dom João VI. A Gazeta sempre defendeu os ideais imperiais e as teses que agradavam a coroa portuguesa. E foi criada muito mais como uma resposta ao primeiro jornal independente brasileiro, fundado 3 meses antes, do outro lado do Atlântico. E é esse, o Correio Brasilense, o primeiro grito forte de liberdade que vem de Londres, onde o exilado Hipólito José da Costa começou a publicá-lo em 1º de junho de 1808. Seja do ponto de vista da antiguidade,
seja do ponto de vista da liberdade, efetivamente é ele que representa melhor o conceito que temos hoje de liberdade de imprensa livre. Defendia a independência e a abolição da escravatura, e em sua homenagem, essa data passou a ser considerada Dia da Imprensa no Brasil. É o que estabelece a Lei 9.831, de 13 de setembro de 99, alterando a data em que se comemorava o Dia da Imprensa, de 10 de setembro de 1º de junho. A mudança atendeu à solicitação da Associação Rio Grandense de Imprensa e depois foi apoiado pela Federação Nacional dos Jornalistas. E foi meu pai, o então deputado federal gaúcho Nelson Marquesan, o autor do projeto que consolidou essa mudança, a qual, e com todo o orgulho que esse filho, no meu conceito, pode e deve ter de um pai como que eu tive, faço o registro e uma sugestão. Assim como temos o Outubro Rosa, um mês inteiro dedicado à prevenção do câncer de mama, e que essa casa e tantas outras instituições públicas e privadas participam ativamente, por que não termos um mês inteiro, do dia 3 de maio, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, até o dia 1º de junho, Dia Nacional da Imprensa Brasileira, como um mês de homenagem, de comemoração e de lembrança da importância da imprensa livre aqui no Brasil. São duas comemorações que se completam e se confundem. No dicionário, essas palavras, liberdade e imprensa, estão separadas por algumas páginas, mas liberdade e imprensa têm tanto em comum que não seria exagerado afirmar. Um não existe sem a outra. Alguém consegue imaginar uma imprensa livre em uma sociedade controlada? Ou ainda liberdade numa sociedade com a imprensa censurada? Foi Rui Barbosa quem disse nos idos dos anos 20, a imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe. Enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhem o que lhe sonegam ou roubam, percebem onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que ameaça. A frase bem poderia ter sido dita hoje. Tantos são os exemplos do trabalho inestimável que a imprensa tem feito pelo bem do nosso país. Tudo graças ao trabalho dos jornalistas e homens da comunicação, os chamados artesãos dos ideais. Como o jornalismo é o exercício diário da inteligência aliado à prática cotidiana do caráter. Muitos outros grandes homens, através dos tempos, levaram à frente sonhos de construção de um Brasil melhor, através da plena informação de seu povo. Assis Chateaubriand, Breno Caldas, Maurício Sobrinho, Samuel Weiner, Adolfo Bloch, Otávio Frias, Roberto Marinho, João Saad, Roberto Mesquita, Vitor Civita e tantos outros que eu poderia aqui citar. Pessoas que, de uma forma ou de outra, influenciaram e ainda influenciam os acontecimentos e que transformam as vidas de quase todos nós. A história do país não seria a mesma sem essas pessoas. Hoje, as senhoras e os senhores que representam os veículos de comunicação de todo o país e nós que representamos o parlamento, estamos aqui para reverenciar a liberdade através da informação. É ela que permite que todos os dias os feitos e os defeitos do Brasil e do mundo cheguem até nós. É só assim que podemos vibrar e nos emocionar com os triunfos nos gramados ou nas pistas, com o choro da mãe desamparada pela bala perdida que lhe roubou o filho, com as idas e vindas de nossa classe política e das falhas do nosso setor público, e juntar tudo no hino cantado a olhos marejados, após cada eleição democrática de um povo, de um novo governante. Pátria amada, mãe gentil. A liberdade de comunicação vem movendo os sonhos de homens e de mulheres, de todas as épocas através dos tempos. Mas, como disse o jornalista Antônio Bavaresco, todos a querem por seus prêmios, poucos a desejam
por seus custos. Signatário de documentos internacionais que valorizam a liberdade de expressão, o Brasil nem sempre se esmera em cumpri-los. É o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pelas Nações Unidas e assinada pelo Brasil em 1948, que declara: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opinião e procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. O dia a dia mostra, porém, um quadro diferente e preocupante. Conforme o relatório da liberdade de imprensa da ANJ, de agosto de 2012 a julho de 2014, ocorreram no país, no mínimo, 8 mortes, com fortes evidências de terem sido motivadas pelo exercício de jornalismo, em 2 anos. 209 agressões, 29, 18 atentados, 11 prisões, 15 intimidações e insultos. E, pasme, ministro, 28 casos de censura judicial. Uma modalidade de censura que está se tornando comum e que merece igualmente o nosso repúdio. Nesses casos, a imprensa foi obrigada a se calar e a vítima foi a sociedade, surrupiada do seu direito de saber. A vigília deve ser permanente. Isso pode ser confirmado pelas manifestações de 2013, quando milhões de brasileiros saíram às ruas para pedir mudanças no país e tiveram a ampla divulgação de todos os seus atos, de suas reivindicações, nos mais diversos espaços, nas mais diferentes mídias. Ainda assim, um levantamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo mostrou que nesses movimentos, de junho a outubro daquele ano, 101 profissionais de comunicação foram impedidos de trabalhar na cobertura destes episódios, vítimas de agressões, ameaças e, principalmente, prisões. O relatório da liberdade de imprensa do último ano da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão também confirma as dificuldades em se trabalhar num ambiente que ainda traz ameaças à livre imprensa. O relatório informa que já chegam a 8 casos de ataques e atentados a profissionais e empresas de comunicação somente nos primeiros 3 meses de 2015. Recentemente, a Freedom House, uma organização que monitora a liberdade de imprensa pelo mundo, divulgou um relatório onde afirma que a liberdade para jornalistas atingiu seu nível mais baixo desde 2004. E mais, o estudo mostra que apenas 14% da população mundial desfruta de uma imprensa com cobertura robusta de notícias políticas, na qual a segurança dos jornalistas está garantida. 14%. E a imprensa não está sob pressões econômicas ou legais. Em fevereiro passado, ao divulgar seu mais recente ranking de liberdade de imprensa, a organização Repórteres Sem Fronteiras situou o Brasil numa lamentável 99ª posição e denunciou a intensificação da violência contra os repórteres e os web cidadãos que cobrem manifestações. Seria de esperar que o governo, indignado, tomasse medidas firmes para assegurar a liberdade de imprensa. Mas o que se vê é exatamente o contrário. O mau exemplo vem de cima. Sob uma suposta pretensão de democratizar a mídia, o governo tenta articular um projeto que representa, na verdade, o controle do conteúdo, reintegrando a censura à legislação brasileira. Além disso, expressa a todo momento seu apoio a países que nos últimos anos se caracterizaram pelo desrespeito à imprensa livre. Censura vem da Roma Antiga e já era em relação à imprensa. Chamem com o nome que quiserem. O fato é que censura militar ou civil, de direita ou de esquerda, censura econômica, judicial, pela agressão física, pelo governo, o desejo de manipular, controlar conteúdo de mídia é censura e nunca será liberdade, nunca será democracia.
Portanto, senhoras e senhores, não basta de fato celebrar a liberdade de imprensa, como fazemos aqui, porque a consideramos indissociável do Estado democrático de direito e essencial ao progresso do país. É preciso também estar permanentemente atento contra os que tentam suprimi-la, pela agressão direta, seja pelo medo, seja pela mudança da legislação. Aqui na América Latina e no Brasil, temos visto ressurgir perigosamente resquícios de autoritarismo que colocam em risco os ideais de liberdade. Em nome de uma ideia fixa, permanecer no poder o máximo de tempo possível, quiçá indefinidamente. Tudo muito democrático e republicano, como gostam de dizer os neocomunistas. Aos nossos jornalistas e empresários da comunicação é bom registrar. Em alguns casos, ser escravo ou ser livre não é opção, mas nunca pode ser considerado como destino. A liberdade exige esforço, sacrifícios. Para nos tornarmos escravos, basta que nada façamos. A liberdade de imprensa é tão ofendida quando um jornalista vende a sua consciência, e a de seu eleitor, evidentemente, alterando o seu relato, como quando um colega é ameaçado fisicamente. É tão vilipendiada quando uma empresa de comunicação tem sua linha editorial comprada, como quando tem sua sede depredada. A censura pode ser física, econômica, moral, judicial, legal. Atentados terríveis, como o massacre do jornal Charles Hebdo, despertam justa indignação mundial. Ainda assim, não podemos esquecer que há diversas outras formas de cerceamento, em episódios que muitas vezes passam despercebidos, e que todas são condenáveis, pois expressam a intolerância com a imprensa livre. O escritor John Milton bem registrava: acima de todas as liberdades, dê-me a de saber, dê-me a de expressar, de debater com autonomia, de acordo com a minha consciência. Não existe liberdade sem consciência, assim como não existe consciência sem informação. Em 1994, a Conferência do Hemisfério sobre Liberdade de Expressão, realizada no México, aprovou a Declaração de Chapultepec. Obrigado, Miller. O primeiro dos 10 princípios elencados resume o que pretendi salientar ao requerer a realização dessa sessão solene. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa liberdade não é uma concessão das autoridades, é um direito inalienável do povo. No século XIX, o presidente Thomas Jefferson, a liberdade, e falta pouco, presidente, nossa liberdade depende da liberdade de imprensa, e ela não pode ser limitada sem ser perdida. A liberdade e a imprensa são fundamentos, ferramentas e são a própria democracia. Não há como explicar, justificar, existir, não há como viver uma sem as outras. Nos primeiros dias de janeiro deste ano, o mundo todo se revoltou com o ataque terrorista contra uma revista francesa. E simbolizamos a ofensa a cada um de nós com a expressão Je suis Charlie. Nós aqui também poderíamos dizer, somos todos Tim Lopes, somos todos El Clarim, somos todos os profissionais e empresas mortos, ofendidos, agredidos física ou moralmente, ameaçados. Somos todos liberdade de expressão, de opinião, somos todos liberdade de imprensa. Muito obrigado pela presença e pelo carinho. Dando seguimento à homenagem, vamos chamar